Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos usar o livro integrado, tá? Vocês vão abrir lá na página 68, lição 9. Bom, o texto que traz aqui pra gente é a amarelinha. Quem já brincou de amarelinha? Bom, aqui eu tenho um texto, tá bom? Aqui em cima eu tenho o quê? Com as regras da brincadeira amarelinha. Primeira regra dela: não pode apoiar a mão ou outro pé no chão para pegar a pedrinha. E assim vai dizendo, citando outras regras. E aqui embaixo, nesses quadradinhos, está mostrando como deve ser feito essa amarelinha. Então, crianças, o que eu posso dizer para vocês aqui? Que esse texto, nós chamamos ele de texto instrucional. O próprio nome já diz, ele dá o quê? Instruções. Então, aqui na amarelinha, ele está te dando o quê? Instruções de como você deve brincar este jogo, tá? Aí você vai seguindo os passos para que não dê errado a sua brincadeira. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Todo texto, tá, que vocês forem ler, e ele comece a dar instruções, tá, explicando o modo como se deve ser feito, vocês têm que logo identificar que vocês estão lendo um texto instrucional. É um texto que está dando o quê? Instruções, tá bom? Então, em casa, com calma, vocês vão ler, tá, esse texto instrucional aqui, que está ensinando e dando as regras de como se brincar a amarelinha, tá bom? Já na página 69, vamos resolver essa atividade. Então, vamos lá. Primeira questão. Você conhecia a brincadeira amarelinha da maneira como ela foi apresentada na página 68? Bom, é diferente do jeito como você brinca, em que comente, tá? Você vai comentar, você vai escrever aqui se a brincadeira que você já brincou, ela é totalmente diferente dessa, tá bom? Segunda questão. Qual é a intenção do texto amarelinha? Assinale a alternativa correta. Qual é a intenção desse texto amarelinha? Ensinar a montar um objeto? É essa a intenção? Vamos lá. Ensinar as regras da brincadeira? Ou ensinar a escolher participantes para brincar? Qual é a intenção deste texto amarelinha? Creio que todos já tenham lido, né? Então, qual é a alternativa certa? Ensinar as regras da brincadeira. Ele está ensinando, ele está dando o quê? Instruções de como você vai brincar. Terceira questão. O texto é apresentado passo a passo, ou seja, em etapas. Você acha necessário? Sim ou não e por quê? Tá? Você vai colocar aí, se você acha necessário essa brincadeira ser ensinada passo a passo. Se você acha que sim, você coloca sim e justifique por quê. Se você acha que não, você coloca não, mas também tem que justificar por que você não acha. Quarta questão. Em quantos passos a brincadeira foi ensinada? Olha os passos aqui. Quantos passos a brincadeira foi ensinada? Você vai colocar aqui, tá? Os passos são esses aqui que estão no quadradinho. Aqui em cima são as regras e aqui são os passos. Então, você vai contar e vai colocar aí quantos passos foram. Quinta questão, em sua opinião, algum passo poderia ter sido excluído ou acrescentado? Resposta de você. Você acha que algum passo, esse passo é desnecessário. Já nesse passo aqui já deu para entender, então não precisava colocar esse outro passo. Esse outro passo. Se você acha isso, você coloca lá, se é necessário ou não. Sexta questão. De acordo com o texto, qual é o primeiro passo para começar a brincadeira de amarelinha? Vá lá no texto e procure qual é o primeiro passo. E você vai responder aqui na sexta questão. Sétima. Volte ao texto amarelinha e observe os quadros numerados. Letra A. O que a ilustração do quadro 1 indica? O que é que essa ilustração aqui está querendo dizer? Aí você vai copiar lá. B. Observe a ilustração que acompanha os quadros 2 e 3. O que elas indicam? Vá lá, observe e veja o que elas estão indicando e escreva aqui na sua atividade. Sexta questão. Leia a instrução do quadro 4. O que ela explica?
O que o quadro 4 está explicando? Oitavo, quando o jogo retorna à brincadeira, em que posição ela entra? Quando um jogador retorna à brincadeira, em que posição ele entra? 9. O que é preciso para vencer a brincadeira? Tá? Já na página 70, nós vamos falar dos artigos, tá? Os artigos, eles sempre vêm o quê? Precedido depois de um substantivo. O que são os substantivos? São aquelas palavras que dão nome aos seres. Então, os artigos eu posso ter artigo definido ou posso ter um artigo indefinido. Quais são os artigos definidos? É aquele que define, é aquele que dá precisão a um objeto. Então, quais são esses artigos? O, a, os e as. Então, quando eu vou falar assim, ó, livro, que é o exemplo que tem no livro de vocês. Vamos usar o exemplo do livro. Quando eu coloco o livro, eu estou especificando que eu quero aquele livro lá, tá? Eu não estou falando que eu quero qualquer livro, eu estou falando que eu quero o quê? Aquele livro. O livro integrado que nós vamos usar. Ó, nós vamos usar o livro integrado. Então, eu estou o quê? Especificando, estou sendo direto, estou dizendo que eu quero que vocês usem este livro integrado. O artigo indefinido, ele indefine, pode ser qualquer um. Vou usar o exemplo do livro. Aqui, ó. Primeiro vamos ver quais são os artigos indefinidos, tá? Eu tenho um, uma, uns e umas. Então vamos lá. Livro. Quando eu coloco o artigo indefinido quando eu digo assim, nós vamos usar um livro, eu estou dizendo para vocês qual é o livro que nós estamos usando, que nós vamos usar. Não, eu não estou definindo qual é o livro, eu estou apenas dizendo que nós vamos usar um livro. Se eu estou dizendo que nós vamos usar um livro, então eu estou querendo dizer o quê? Que vocês podem pegar qualquer livro, não é verdade? Já é diferente aqui do artigo definido. Quando eu falo, pegue o livro, eu estou especificando qual é o livro que vocês têm que pegar. Pegue o livro integrado. Artigo definido, eu defini. O artigo indefinido, ele não vai definir, pode ser qualquer um, tá bom? Um livro, pegue um livro, não estou dizendo qual é o livro, vocês podem pegar tanto o livro integrado como o livro Aprender Mais. Então, o que? Eu indefini, eu usei o artigo indefinido Então, anote lá no caderninho de vocês, mas tem no livro também. Os artigos definidos são quem? O, a, os e as. Artigo indefinido, uma, uns e umas, tá? Agora vamos para o exemplo não, para a atividade, né? Que aí vai ajudar vocês a entenderem melhor sobre isso. Aqui na página 71, responda as questões. Letra A. O que é um artigo? O que é um artigo? Vocês vão responder o que é um artigo. B. Quais são os artigos definidos? Quais são os artigos definidos? Deixa eu falar quais são os artigos definidos. C. Quais são os artigos indefinidos? Artigos indefinidos. Vocês vão escrever aí quais são os artigos indefinidos. Segunda questão. Circule os artigos e classifique-os em definidos ou indefinido. Letra A. A festa da escola foi muito bem organizada. Tem algum artigo aí? Sim. Qual é o artigo que eu tenho aí nessa frase? É o artigo A. Então, eu vou fazer o quê? Identificar ele aqui. Achei o artigo. Qual é o artigo? A. Agora, ele quer saber se esse A, ele é definido ou ele é indefinido. Vai lá na anotaçãozinha de vocês e procure onde é que está lá. Não está no artigo definido? Então, vocês vão colocar lá A, tracinho, definido. Porque ele quer saber o que esse artigo ele é. Se ele é definido ou ele é indefinido. Já identificamos que o A é o quê? O artigo definido.
B. Comprei uns cadernos na loja perto da minha casa. Quando ele fala uns, ele pegou o quê? Qualquer caderno, né? Então, já identifiquei o artigo. Uns. Agora, vamos dizer se ele é o quê? Definido ou indefinido? Uns. Eu não estou especificando cadernos. Estou falando que eu comprei uns. Eu deixei o quê? Vago. Então, se eu não estou especificando, então eu estou falando de um artigo indefinido. Olha aqui. Uns. Letra C. O cantor é afinado, mas só canta rock. Onde é que está o artigo aí? O cantor é afinado, mas só canta rock. Eu tenho um artigo ou. Olha aqui o artigo ou. Agora você vai dizer se ele é definido ou indefinido. Eu especifiquei o cantor. Então, se eu estou especificando, então eu estou falando o quê? De um artigo definido. Então, o ou é um artigo definido. Na letra D. Dei uma bala de mel para a Silvana provar. E aí, onde é que está o artigo? Agora é com vocês. Onde é que está o artigo nesta frase? E que artigo é esse? E. As crianças ficaram contentes com os presentes. Onde é que está o artigo? Será que eu só tenho um artigo aí ou eu tenho dois? Tá? Se eu tenho dois, eles são o quê? Definidos ou indefinidos? Tá bom? Terceira questão. Sublinhe os artigos e classifique-os como o modelo. O que é que vocês vão fazer? Vão identificar o artigo, depois vão dizer se ele é masculino ou feminino e se ele está no singular ou no plural. Então, vamos lá. A amarelinha é uma brincadeira divertida. Quando eu falo a amarelinha, achei o artigo a. Mas quando eu falo a amarelinha, eu estou me relacionando. Esse nome está se referindo ao quê? Feminino ou masculino? Ele está se referindo a um nome feminino, ó, a amarelinha. Então, este artigo aqui, ele é o quê? Definido. Artigo, ele é definido. Qual é o gênero? Feminino. Vamos colocar lá, feminino. E aí, a amarelinha, ele está o quê? No singular ou ele está no plural? Está no singular. Ele ia estar no plural se ele tivesse o quê? As amarelinhas. Mas não está as amarelinhas, tá? A amarelinha. Então, eu tenho o quê? Um artigo definido, gênero feminino, está no singular. Só que nessa frase eu não tenho somente um artigo, eu tenho dois artigos. Onde é que está o outro artigo? A amarelinha é uma brincadeira divertida. Uma, achei o outro artigo, uma. Né? Já esse uma vai ser o quê? Vai ser indefinido, tá? Mas aí ele tá no plural ou tá no singular? Vamos lá. A amarelinha é uma brincadeira divertida. É uma brincadeira divertida. Uma brincadeira. Essa uma brincadeira está no feminino ou está no masculino? Está no feminino. Então, uma, ele é um artigo indefinido, gênero feminino. Assim, uma brincadeira. Ele falou uma brincadeira. Então, ele está no singular. Ele ia estar no plural se ele estivesse falando aqui. Umas brincadeiras. Eu estou falando de mais de uma brincadeira. Então, é assim que vocês vão fazer na só de baixo. Os participantes fazem o desenho como indica ao lado. Vou falar quais são os artigos. Os. Achei o primeiro artigo. Os. Então, o os, ele é o quê? Definido ou indefinido? Aí você vai escrever lá. Agora aqui, os participantes. Esse os participantes, ele está o quê? No masculino ou está no feminino? Vocês vão dizer lá. Os participantes, está no plural ou está no singular esse? Os participantes, tá? O outro artigo é: os participantes
fazem o desenho, ou os participantes fazem o desenho. Então, o, ele é o quê? Artigo definido ou indefinido, aí vocês vão escrever lá. O desenho tá no singular ou tá no plural? É. O desenho, ou ele tá referindo ao quê? Masculino ou feminino. Tá bom? Estudo do texto, leia este poema de cordel. Vocês vão ler em casa, tá? Porque se eu for ler aqui, nosso vídeo vai ficar muito grande. Então, vocês vão ler em casa, com calma, e vão responder essa questão da página 72. Só tem uma perguntinha. Primeira, quais são as brincadeiras citadas no poema? Leiam com calma e depois vocês vão escrever aí quais foram as brincadeiras citadas no poema. Essa foi a nossa aula de hoje, de língua portuguesa, no livro integrado, tá? Dúvidas, pode me mandar mensagem, que eu vou estar aqui a tarde todinha para atender vocês. Tá bom, crianças? E não esqueçam, terminando de fazer atividade, de resolver atividade, bate aquela fotinha e me envia, porque ela avalia a presença e o conceito de vocês. Tá bom? Tchau!